Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 4 de abril de 2026, hoje é sábado. Hoje nós estamos no nosso 39º dia da caminhada de oração 13. O tema do dia é restituição. O texto-chave está em Joel, capítulo 2, do versículo 18 ao 32. E com muita alegria, mais um dia na presença de Deus. Sábado, Shabat, dia do Senhor, que Ele derrame descanso, governo, organização na nossa vida, como a gente falou ontem. Nós terminamos de falar sobre os inimigos que nos impedem de desfrutar. E hoje nós vamos falar sobre restituição. Nosso Deus é um Deus de restituição. Ele é um Deus de misericórdia, de novidade de vida. Nós vamos falar sobre isso hoje. Nós aprendemos tanto nesses dias, né, irmãs? São 39 dias. São tantas palavras que eu fico constrangida, de verdade. Eu fico constrangida com o derramado do Senhor nas nossas vidas. Porque assim como fala com vocês, fala comigo primeiro. E cada palavra me surpreende. Porque é Ele que traz, Ele que vai soprando os devocionais, Ele que vai alinhando todas as coisas. E eu fico surpreendida com a graça, a misericórdia do Senhor. Mesmo que já seja a caminhada de oração 13 vezes nós passamos por isso, né? Tivemos caminhada de 70 dias, de 52 dias, de vários dias, né? Dá quase, quando terminar essa, vai dar 450 áudios. É muito ensinamento, irmãs, é uma avalanche de graça. Então, nós aprendemos muito, especialmente nesses últimos 39 dias. E aí a gente vai avaliando a nossa vida e a gente começa a perceber o quanto nós perdemos, não é verdade? Quanto nós perdemos do nosso tempo, quanto nós perdemos com as coisas fúteis, o quanto nós deixamos de nos cuidar, o quanto nós não desfrutamos dos nossos filhos, do nosso casamento e até do Senhor, quanto nós deixamos de desfrutar da vida espiritual, de aprender, o quanto perdemos na vida por medo, por imprudência, por desobediência. Mas uma coisa eu quero falar hoje e que a gente coloque isso no nosso coração. Nosso Deus é poderoso para mudar a nossa vida quando nós reconhecemos e colocamos tudo diante dele. Ele faz coisas novas. Ele nos promete restituição, é a palavra dele. Em Jó, fala assim: ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se pode contar. Ele muda a sorte do homem. Esse final de semana de Páscoa, foi isso que Jesus fez. Ele morreu na cruz para mudar a sorte da humanidade, todos aqueles que querem. E ele faz coisas novas, ele nos promete restituição, então creia, profetiza um novo tempo. Creia que o tempo da restituição na sua vida será maior que o tempo da escassez e da perda. E nós vamos ler agora, então, Joel, que é a palavra, é o texto-chave. Então, hoje é isso, irmãs, tá? Não fica só olhando para o que já passou, mas é fazer melhor daqui para frente. Às vezes, nós recebemos ensinamento, palavras, e às vezes o inimigo, para nos enganar, ele quer que a gente foca no que a gente não fez. Nossa, mas e agora? Nossa, mas eu não fiz. Nossa, mas eu errei. Sabe, uma coisa do envelhecimento, essa caminhada de oração, ela tem o foco, né, de a gente falar muito do envelhecimento, tanto a minha preparação quanto as mulheres que já estão de maiores idade aqui, né, 60, 70, tenho mulheres aqui até de 90 anos, irmãs, fazendo a caminhada, ouvindo. Então, às vezes, a gente começa a olhar muito para o que foi. Parece que não tem muito conserto, né, para frente. E eu vejo que o envelhecimento, no natural, a vida está te chamando a prestar atenção naquilo que foi, porque a gente precisa consertar as coisas, até mesmo para a nossa partida, né? Põe em ordem a sua casa. Lembra quando Deus falou para Ezequias? Põe em ordem a sua casa.
Nós falamos ontem de organização, de ordem, e a nossa vida espiritual, até para partir da terra, ela tem que estar organizada. Por isso Deus falou com Ezequias, né? Deus mandou lá, Isaías, vai lá, fala com o rei, que ele vai partir, e que é para ele pôr em ordem a casa. E aí eu percebo que o envelhecimento, né, depois de 60, 70, ele vai te chamando a atenção. Só que isso não pode trazer peso. Se você estiver com o Senhor, você vai melhorar daqui para frente. Mas se a gente não tiver em obediência ao Senhor, o inimigo tira proveito desse momento, que seria um momento de reavaliar, de deixar pesos para trás, de renovar coisas, e a gente vai perder esse momento e o inimigo vai atormentar com culpa. Mas não é isso que Deus quer. Então hoje receba restituição. Abra sua mente, ilumina sua mente com a palavra, para que você entenda e receba restituição da parte de Deus em todas as áreas da sua vida. Vamos ler então Joel capítulo 2, versículo 18. Vamos lá. Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra e ele compadeceu do seu povo. Olha só, Deus se compadece de nós, irmãs, compadece da nossa vida, da nossa história. Ele está sempre de braços abertos a nos ensinar e nos reposicionar. Vamos lá. E respondeu e lhe disse: Eis que vos envio cereal, o vinho, o óleo, e deles serei farto. E vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Mas o exército que vem do norte, ou o exército que vem do norte contra vós, eu os removerei para longe de vós. Lançai-vos-ei em uma terra seca e deserta, lançarei na sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o mau cheiro e subirá a sua podridão, porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija, alegra-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Isso é que é a palavra para nós, irmãs, não temas. Não temas, aí você coloca o seu nome aqui, ó. Não temas, ó Rose, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fará grandes coisas. Ele faz grandes coisas. Não temas, animais do campo, porque o pasto do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida. A chuva fará descer como outrora, a chuva temporã e a serôdia. As suas eiras se encherão de trigo, os seus lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós. Vocês comerão abundantemente e vos fartareis, e louvarei o nome do Senhor, vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Até os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito, mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estará os que foram salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aquele que o Senhor chamar. Louvado é o nome do Senhor dos Exércitos. Irmãs, aprenda a orar a palavra. Aprenda a orar a palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Não é a nossa palavra, não é o nosso muito falar. Aprenda a orar a palavra. Troque as suas palavras pelo que a palavra de Deus diz. Se você deseja restituição,
nas áreas da sua vida, naquelas áreas que eu falei. Restituição no seu casamento, restituição na sua vida financeira, na sua vida íntima, na sua vida com seus filhos, no seu trabalho. Se você precisa de restituição, aqui está a palavra. Ore esta palavra de Joel 2, 18 ao 32. Ele é um Deus zeloso, ele se compadece de nós. Irmãs, Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não tem prazer no nosso sofrimento. Nós sofremos porque nós andamos longe do Senhor. Nós sofremos por causa do nosso pecado, do nosso orgulho, por causa de situações também que a vida traz, né? Nem sempre também a gente sofre por culpa da gente também. A vida está aí para ser vivida, né? A vida está aí para ser encarada e na vida temos lutas. É comum, né? Uma enfermidade às vezes abate uma pessoa, chega e não é culpa. É culpa de quem? Uma criança que nasceu enferma, às vezes, não é uma culpa de ninguém. Então, mas Deus é poderoso para nos restituir, para nos ajudar. E Ele está falando aqui que Ele envia, eu vou enviar para vocês cereal, vinho e óleo. Tudo que nós temos falado nessa caminhada, irmãs. O óleo, que é a unção, que nos capacita, que nos fortalece. O vinho que traz alegria. O vinho que refrigera, né, que alegra. A Bíblia diz que um pouco de vinho alegra o coração do homem, mas não estou falando para a gente beber aqui não, irmãs, porque senão não vai alegrar nada, vai trazer desgosto, né? Mas é o vinho do Senhor, o, o vinho que representa o sangue de Cristo. E ele está falando, vocês vão ser fartos de coisas boas, vocês vão ser farto dessas coisas que são primordiais. Unção e alegria, renovo, prosperidade. E a prosperidade não é só financeira, é uma prosperidade na sua alma, no seu espírito, na sua saúde, no seu vigor. É uma promessa maravilhosa para nós aqui. Aqui está falando também, não temas. Leia esse versículo colocando seu nome, não temas, ó terra, regozija-te, alegra-te, porque o Senhor faz coisas grandes. Ele pode mudar a nossa sorte, irmãs. Nós temos vivido isso, talvez, em algumas áreas da nossa vida, nós ouvimos testemunhos, nós temos experimentado, Deus faz coisas grandes, Deus pode mudar a nossa sorte. Mas nós temos que colocar diante dele, nós temos que entregar tudo aquilo que passou. O que passou, passou. O que passou, passou. Sabe? Seja gentil com você, seja gentil no processo, tenha paciência nos processos da vida, entrega tudo aos pés de Cristo e fala: eu desejo coisas novas, eu me abro para coisas novas. E aqui está dizendo também que ele vai enviar chuva, chuva naquela terra seca, sabe? Aqui as chuvas temporãs, a chuva serôdia. Essa época agora aqui é época de chuva, época da primavera, essa chuva que vem de repente, essa chuva que vai regando a terra para esse renovo. Chuva é sinal de bênção. E, irmãs, que Deus derrame chuva sobre a terra seca do nosso coração. Que Deus derrame chuva sobre aquela semente que você plantou, que você está esperando há anos. Tem semente que pode ficar ali, irmãs, germinando e Deus fazer brotar. Tem árvores que talvez você está esperando dar fruto e faz tantos anos e aquilo não dá fruto e você não sabe, né? Será se eu ainda vou viver um fruto bom daquela árvore? Diz que a jabuticaba leva muitos anos para dar fruto. Então a gente tem que entregar para o Senhor e que as chuvas do Senhor faça essas árvores, essas sementes, a nossa vida ser transformada. Fala que as eiras vão encher de trigo, os lagares vão transbordar de vinho. Como nós temos falado do vinho, irmã, que Deus transforma a água em vinho, Ele fez aquelas talhas de 200 litros serem transbordadas de vinho. Deus quer nos transbordar para que a gente transborde para o outro, para que a gente derrame para o outro, porque eu preciso transbordar. É o que aquela canção que eu deixei
para vocês aquela vez fala, né? Eu preciso transbordar. Foi a canção que eu cantei em 2025 e por isso que eu desejei fazer essa caminhada de oração como presente de Deus para mim no meu aniversário de 49 e como presente para vocês. Eu estou transbordando, eu tô entregando, eu estou liberando, eu estou recebendo e estou tentando passar. E Deus quer fazer isso com vocês, que vocês transbordem, sabe? Que vocês vivam algo novo. Quando acabar essa caminhada de oração, irmãs, não foi só 50 dias de devocionais, foi tempo de você renovar o seu, ai, como é que fala lá, o lugar que coloca o odre, de você renovar o seu odre, foi tempo de você olhar para o seu vaso, olhar para o seu azeite, olha, tanto derramar de Deus aqui, não deixa perder não, irmãs, não deixa perder porque Deus quer fazer muito mais, Ele quer fazer muito mais, aonde você estiver, na sua igreja, aonde você estiver, no seu quarto, na sua família, na sua mente, nas suas emoções, e Ele está dizendo, vai transbordar, e aí ele fala que a figueira vai dar o seu fruto, aquilo que eu falei, as árvores que você está esperando fruto, fruto doce, que você parece que não vê, que não vai viver nunca algo bom daquilo, mas Deus é poderoso para te restituir. Ele é um Deus de restituição. E aí ele fala que ele restitui os anos consumidos pelo gafanhoto. Olha, gafanhoto, migrador e destruidor e cortador são 4 demônios, irmãs. São 4 espíritos que atuam, especialmente nas finanças, mas até nas áreas da nossa vida. Eu li um livro que chamava Os Gafanhotos do Inferno. É um livrinho pequenininho, que foi quando eu aprendi sobre esses 4 inimigos. Gafanhoto, migrador, destruidor, cortador. Ele está falando, eu restituirei os anos que foram consumidos por esses espíritos. E que às vezes são espíritos atormentadores que foi enviado aqui porque nós estávamos em desobediência na área financeira. Ai, Senhor, eu preciso de uma restituição na área financeira. Mas a gente estava desobediente. A gente estava inadimplente, a gente estava devendo, a gente estava gastando o que Deus nos dava, a gente estava comendo a nossa semente. Mas se nós nos arrependermos, Deus, ele repreende esses espíritos. Sabe, migrador que quer migrar sua fé, que quer migrar sua força, sua energia, destruidor que quer destruir, que quer roubar tudo aquilo que Deus tem te entregado. Deus está falando, eu vou restituir. Se nós nos alinharmos, se nós falarmos, olha, Pai, eu reconheço, eis-me aqui, toma minha vida, tem misericórdia de me restituir. Ele restitui mesmo, irmãs. Ele restitui mesmo. Tem hora que a gente está passando uma luta, uma dificuldade, a gente acha que não vai ter saída. Mas quando a gente está vivendo lá na frente o tempo da restituição, a gente fica sem acreditar. Sem acreditar. E aí ele está falando, quando eu restituir isso, vocês vão viver abundantemente. Vocês vão degustar e desfrutar. E vocês vão se fartar. E vocês vão louvar ao Senhor. Porque Ele vai ter agido maravilhosamente convosco. E vocês não vão ser envergonhados. E vocês vão saber que eu sou Deus na sua vida. E depois vem a promessa para o final dos tempos, que nos últimos dias, nos últimos tempos, Ele vai derramar o Espírito dEle. Ele vai nos restituir. E, irmãs, uma história, eu não vou ler a história, mas eu quero falar aqui de alguém que viveu restituição. Não vou ler a história toda, só vou ler a idade dele, para vocês entenderem, porque eu amo essa história. Uma pessoa que viveu restituição, né? José. José viveu restituição. José tinha 17 anos quando ele foi vendido e preso. Ele ficou 13 anos preso, passando a luta que ele passou ali, passando aquele processo difícil. Então, faz as contas aí, mas ele tinha 17 anos, ele tinha 17 anos, ficou preso 13 anos, foi vendido, ficou preso 13 anos, reinou, saiu da prisão e começou a reinar aos 30, porque 17 com 13, 30. Então, ele reinou aos 30. No tempo que ele está vivendo, irmãs, até os 17 anos dele, eu acredito que já tinha suas lutas, suas perseguições, né? Porque os irmãos tinham inveja dele, os irmãos perseguiam.
até que venderam ele para o Egito, e aí vocês já sabem a história, e ele acabou sendo preso porque a esposa lá de Potifar mentiu que ele estava tentando abusar dela, e ele foi preso. Então, 30 anos da vida dele. Parecia assim que não ia acabar, né? Acabou agora. Eu não. Acabou. Parecia que não ia acabar a luta que ele estava vivendo, e ele deve ter pensado: acabou. Eu não vejo mais meu pai que eu amo, eu não vejo meu irmão mais novo, Benjamin, eu não vejo mais meus irmãos. Minha vida agora acho que é essa aqui. Só que Deus tinha um tempo de restituição para ele, até porque ele era um homem justo e fiel. E aí que está a chave da restituição. Fiel, arrependimento, desejar, voltar, se converter o seu caminho. E aí ele reinou aos 30 anos. E no que ele reinou aos 30 anos, começou a reinar em Israel, no Egito aos 30 anos, ele morre aos 110. Ou seja, ele viveu 80 anos de desfrute com seus pais, com seus irmãos, que nós já lemos, o reencontro dele com seu pai, com seus irmãos. Ele viu os filhos dele, ele teve filho, ele viu os netos, ele viu os bisnetos. Então, o tempo de restituição pode ser muito maior do que o tempo da luta e da escassez. Mesmo que o tempo não seja cronometradamente maior, eu te afirmo que a intensidade, eu te afirmo porque eu vivo isso, a intensidade do tempo da bênção, a intensidade do avalanche de bênção, de restituição, vai fazer a sua sensação e o desfrute e tudo que Deus fez vai fazer você ver que é muito maior do que o tempo da mesquinhez e da dificuldade. Vamos ler aqui só para a gente conhecer a idade, para ter certeza da idade do que eu estou falando. Vamos ler Gênesis capítulo 37, no versículo 2. Esta é a história de Jacó. Mas é a história de Jacó, mas está falando de José. Por quê? Porque nossa história está ligada com os nossos pais, os nossos antepassados, né? Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Então, ele tinha 17 anos. Aí, agora vamos ler Gênesis capítulo 50, no versículo 22 e 23. Então, ele tinha 17 anos, ele ficou preso 13, começou a reinar aos 30, e agora vamos ler aqui, ó. Versículo 50, capítulo 50 de Gênesis, e versículo 22. José habitou na terra do Egito, ele e a casa de seu pai, e ele viveu 110 anos. E viu José os filhos de Efraim eram os filhos dele, ele viu até a terceira geração, também os filhos de Marqui, que é o filho de Manassés, ou seja, o neto dele, ele viu os bisnetos dele, os quais José tomou sobre o seu joelho. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra para a terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José fez jurar aos seus filhos, os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e farei transportar daqui os meus ossos. E morreu José na idade de 110 anos, embalsamaram e puseram no caixão no Egito. E quando eles saíram do Egito, eles levaram os ossos de José. Eu estou lendo essa história para vocês entenderem que Deus é poderoso para restituir. Deus restituiu José. Até os irmãos dele entrou na restituição. Porque quando nós somos inundadas, quando nós somos... quando Deus muda a nossa sorte, até os nossos faz parte da restituição. Porque eles também se arrependeram. Judá se arrependeu ali do que tinha feito com José. Os irmãos dele se arrependeram. Então, o arrependimento, irmãs, deixa para trás, esquece o que passou, começa a treinar a sua mente. Você vê que José trouxe a lembrança que, olha, não esqueçam da promessa. Deus vai fazer ainda. Deus vai levar vocês para uma terra que ele prometeu. E eu quero ir, nem que sejam os meus ossos, eu quero ir, não esqueçam de mim. Então, tem um tempo de restituição e Deus tem mais para fazer.
Deus fez isso na vida de Jó, né? Nós conhecemos a história de Jó, Jó capítulo 42, no versículo 10 em diante. Eu não vou ler a história de Jó, nós sabemos toda a provação que Jó passou, mas houve um tempo de restituição. E aí fala que Jó 42, versículo 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quanto dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi, 1.000 jumentas. Ele também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Gemina, e o da outra Késia, e o da terceira Queren. E em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. Depois disso, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e os filhos de seus filhos, até a 4ª geração, e então morreu Jó velho e farto de dias. Vocês estão entendendo, irmãs, que a restituição do Senhor, ela vai além do tempo cronológico, ela vai além do que Deus, do que a gente imagina, do que a gente pensa, e até as pessoas ao nosso redor, elas desfrutam daquilo que Deus está restituindo na nossa vida. Às vezes pessoas que até fizeram parte do problema lá atrás, mas Deus usa para ver e sentar na mesa da restituição que Deus está preparando para nós. Então, tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que a gente aprendeu, não se prenda ao que passou. Ah, mas eu podia ter desfrutado mais quando os meus filhos eram pequenos, eu me arrependo. Não se prenda a isso. Arrepende e vamos viver daqui para frente. Arrepende, como diz a palavra de Deus. Olha onde caiu, arrepende e segue. E segue. Não é esquecer, falar, tô nem aí, passou. Não é isso. Eu entrego diante do Senhor, eu reconheço, mas eu quero daqui para frente. O nosso tempo, irmãs, o nosso tempo com o Senhor, sabe, às vezes a gente perde tempo, a gente não busca, a gente não adora, a gente não valoriza. Arrepende e vamos fazer de novo daqui para frente. Me ensina, Senhor. Então, que fique bem claro que Deus quer derramar um tempo de honra, um tempo de restituição. Mas a gente precisa entrar nesse tempo dele. A gente precisa entrar. Olha, Jó, tudo que ele passou, ele teve que aprender muita coisa. Há um processo, irmãs. Há um processo na nossa vida que mesmo sem entender, a gente não entende os processos da vida. Tem coisa, como eu disse, é a nossa desobediência, né? Tem coisa que é as nossas colheitas, tem coisa que foi a nossa escolha, tem coisa que não estava no nosso controle, a gente não sabe por que passa, por que foi. Mas Deus é poderoso para mudar a história de um homem. Vamos ler Isaías 43, 19, Isaías 43, 19, 18 e 19, para terminar esse devocional, para que você entenda isso, coloque no seu coração. Há um tempo de restituição. Clame por isso. Ore, Joel 2, do 18 em diante. Ore a palavra. A palavra é que traz o alinhamento de todas as coisas. Deus quer julgar os nossos inimigos. Então vamos ler. Isaías 43, 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que eu faço novas todas as coisas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebe? Eis que eu porei caminho no deserto e rio no ermo. Olha só. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei água no deserto e rio no ermo,
para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. É isso que Deus tem para nós, irmãs. Água no deserto, Ele vai fazer caminho no deserto. Caminho naquela nossa terra seca, naquele coração seco, naquela situação difícil, naquele relacionamento difícil. Deus vai trazer restituição. Creia de todo o seu coração, irmãs. Eu estou falando porque eu tenho aprendido, tenho vivido restituição. Quando chega o dia da restituição, quando chega o decreto do Senhor, como foi na vida de Jó, quando Deus disse basta, basta. E você que está mais velho, você que está mais velho aí, né, já está mais, está com seus 60, 70, 80, não importa. Enquanto houver fôlego de vida, Deus restitui. Enquanto houver fôlego de vida, Deus faz você viver restituição. Deus faz você viver coisa nova. Eu estou fazendo uma coisa nova. Já está saindo à luz. Vocês não estão percebendo? É isso que Deus está falando. Vocês não estão percebendo? Então, perceba o novo que Deus está trazendo. E seja livre para viver toda a restituição. Todo o derramado azeite, do vinho, da prosperidade, da saúde, de amor. Essa é a palavra de hoje. Que Deus fale ao coração de vocês e vai gerando isso. Vai gerando isso de restituição. Amém? Fiquem com Deus. Medita na palavra e ore a palavra. Um beijo, fiquem com Deus, tenham um bom final de semana.